Agradeço pela primeira participação do nosso irmão João, e foi oportuno para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema que foi iniciado na semana passada pelo pastor Marcelo. Ele deu início a uma nova série que nós vamos trabalhar no mês de dezembro, que se chama Ele é Jesus, o Cristo. Pode ser uma frase simples, uma frase sem grandes invenções, né? Um título sem grandes invenções, mas é bem proposital, porque o objetivo nosso é trabalhar questões muito basilares, com as quais nós temos lidado, talvez, de maneira não tão adequada, e que foi proposto, a partir de semana passada, a gente aprender a lidar. Então, quando a gente sentou para conversar sobre essa série, o objetivo era que até o Natal nós apresentássemos algumas características, alguns desdobramentos da obra de Cristo Jesus e da pessoa de Cristo Jesus, que diante desse fato, impactar a nossa vida como cristãos, porque tudo que a gente apresenta, tudo que a gente faz na igreja, ele deve ter um propósito não somente ritualístico. E, na verdade, o ritual que nós praticamos de vir, cantar, celebrar a ceia, fazer isso ou aquilo, ele só tem sentido se aquilo estiver impactando o nosso coração e trazendo algum tipo de transformação e modificação no nosso caráter, na nossa intimidade com o Senhor. Eu sei que, por exemplo, durante muito tempo, as festividades e religiosidade se estabeleceram no seio da igreja sem muitos questionamentos. Muitos de nós somos fruto de um tempo em que essas festividades, a religiosidade, ela era simplesmente repetida. A mentalidade, até meados do século XX, era de padrões, de formatos prontos, estruturas e práticas passadas de geração a geração, sem grandes modificações. Tanto é que até hoje, se a gente conversar com alguns irmãos mais velhos do que eu, nós vamos encontrar uma grande dificuldade em se adaptar ao novo tempo. Não são todos, mas alguns com alguma dificuldade ou com muita dificuldade de se adaptar ao novo tempo. Só que na segunda metade do século XX, em especial, décadas de 60 e 70, o questionamento se tornou inquestionável, né? Diríamos que o seguinte, o hábito de se questionar se tornou a regra, mesmo que gradativamente, né, esse hábito ele foi sendo adquirido, foi se passando o tempo e começou-se a questionar a sociedade como um todo, não somente a igreja, mas questionou-se a família, a sexualidade, né? Os nossos hábitos começaram a passar por uma grande transformação. E até mesmo questionou-se nos últimos anos se era viável ou se era realmente bíblico que nós celebrássemos o Natal. Por que nós celebramos a Páscoa, se a Páscoa tem a ver com o judaísmo? Por que nós celebramos o Natal, se Deus não mandou em nenhum lugar das Escrituras lembrarmos do nascimento de Jesus, mas sim da sua morte e ressurreição? Por que a ceia, que antes, eu conto essa história, que eu fiz faculdade na Faculdade Teológica Batista de Campinas, mas a nossa igreja não faz parte da convenção, logo eu fui num estágio pastoral, e lá um dos meus parceiros de seminário disse para mim assim, não, você não pode participar da ceia com a gente. Eu falei, mas como assim? Ele falou, você não é da mesma fé e ordem. Eu falei, ok, então tá bom, então eu não participo. Até que alguém, o diretor da faculdade falou, não, por que ele não vai participar? Não, porque eu aprendi assim, pastor. Então a gente começou a passar por alguns questionamentos. Por que a ceia não pode de um jeito, pode de outro? Então, os questionamentos começaram a ser feitos e começaram a abalar a nossa estrutura, a estrutura da igreja, a administração da igreja, e não somente a igreja, mas a sociedade. Algumas pessoas passaram a não mais aceitar a verdade como se aceitou no passado, como sempre foi, chegando-se a dizer que não há uma verdade absoluta. A família, a moral, a religião tornaram-se alvos principais dessa nova forma de pensar. E esses questionamentos, eles incomodam. E num primeiro momento, nós reagimos como sendo, é do diabo, é absurdo isso,
Só que, se a gente parar para pensar, tem muita coisa demoníaca, sim, mas tem muita coisa que vem para revigorar a nossa fé e nos fazer repensar sobre se de fato as práticas que nós adotamos na história da igreja se adequam ao Evangelho de maneira verdadeira e profunda. As pessoas, por exemplo, passaram a não mais acreditar em estruturas históricas, né? Eu disse para vocês sobre família e igreja. Aliás, quantas pessoas hoje estão frustradas com igreja? Alguns tentam reinventá-la, e aí você vê inúmeros modelos de igreja tentando mostrar que nós não somos iguais àquela igreja do passado. Outros tentam atacá-la, falando, igreja é isso, a igreja é aquilo, está errado, e outros simplesmente a desprezam, simplesmente esquecem, né? Não querem mais que a igreja faça parte da sua vida. A família tradicional de outrora se tornou para essas pessoas sinônimo de opressão, logo deveria também ser combatida. Assim como a igreja deveria ser combatida, a família deveria ser combatida. Muitos que cresceram em famílias tradicionais começaram a rejeitá-la. Não somente aqueles que cresceram em famílias não tradicionais, não funcionais. Todos começaram a questioná-la. Até mesmo aqueles que cresceram numa família saudável, mesmo que não tenham passado por um grande trauma, passaram a questionar os modelos de família. A sexualidade e a moral foram mais do que questionadas. Elas passaram por uma revolução. Quebrou-se os tabus e surgiram novos modelos de relacionamento. E tudo isso ocorreu muito rápido, irmãos. Muito rápido. Na minha infância, eu lidava com um tipo de sociedade. Hoje eu lido com outro tipo de sociedade. Isso aconteceu com você também. Alguns dos questionamentos, como eu disse, foram justos, pois a tendência do ser humano sempre foi o controle. Logo, uma família controladora, uma igreja controladora, com métodos engessados, ela tende a se manter na linha. É difícil você lidar com questionamento o tempo todo. Então, o que se tentou durante muitas décadas? Se estabelecer padrões que não deveriam ser questionados. A família é isso, a igreja é isso, se você não fizer isso, você está em disciplina, e você vai passar por isso, por aquilo. Só que esse modelo, ele funciona até certo ponto, até que começam a ruir as estruturas, com um movimento de implosão, porque as pessoas que atacam de fora, muitas vezes são aquelas que viveram dentro. Eu fui um desses, eu vivi dentro, e aí eu fui para fora, e eu não aceitava mais aquela estrutura, porque para mim era uma estrutura hipócrita. Olha um exemplo, muitas igrejas eram rígidas nos seus costumes, mas a década de 60 e 70 sempre existiu, mas depois de décadas de estrutura muito rígida, o que aconteceu nos anos 70, 80, 90, começou-se a pipocar episódios de imoralidade dos líderes. E aí o que aconteceu? Mas espera um pouquinho, eu não podia usar determinada roupa, mas o pastor está saindo com a mulher tal? Então o que acontece? A hipocrisia começou a ser escancarada. Então aquela estrutura padronizada, ela começou a ser questionada. Mas espera aí, o fulano de tal diz que eu não posso cantar no louvor porque eu tenho brinco, mas ele está lá fazendo graça com a secretária, ou com fulano de tal, e por aí vai. Então nós entramos numa onda de denuncismo, em que começou-se a mostrar, você é hipócrita, você é isso, você é aquilo. Muitos pais de família, autoritários, exigentes, impedindo que suas esposas e filhas trabalhassem, usassem roupa X, fossem a lugares Y, foram pegos em armadilhas morais, armadilhas que muitas vezes mostraram o quanto a regra, o método, a observância de determinados critérios morais enrijecidos não são úteis para a purificação. E isso quem diz não sou eu, disse o apóstolo Paulo, ainda não é para passar ali, tá? Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem, não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física,
mas em nada, presta atenção que Paulo diz, em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que Paulo está dizendo é que a observância de preceitos, faça isso, faça aquilo, que a igreja estabeleceu, em nada contribui para matar os desejos da carne. E não é simplesmente na direção da sexualidade, qualquer tipo de desejo, quer seja ele de preguiça, de algum tipo de vício, né, que não tem a ver com a parte necessariamente moral, mas o que nós estamos vendo é que nós vivemos esse tempo, nós vivemos o pós-guerra do questionamento que começou na década de 60 e 70, só que o problema é que junto com essa revolução social, religiosa, moral e familiar, vieram os exageros do lado oposto. Então a pessoa diz o seguinte, mas a Bíblia diz que esse negócio não prove, não mexa, não toque, não serve para nada, logo eu vou mexer, provar e tocar. Você percebe como que a gente cai num extremo? Então aquele negócio assim, olha, isso não serve, não vai te ajudar a se santificar. A santificação vem de uma busca íntima pelo Senhor, uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Porque se isso fosse verdade, Paulo tinha dito o oposto. Se essas regras santificassem, Paulo tinha dito o oposto, ele disse, essas regras não santificam ninguém, porque a lei no passado não santificava ninguém. O Evangelho não é uma nova legislação, o Evangelho é uma nova consciência, uma transformação de coração que gera mudança de atitude. Só que junto com essa revolução, duas coisas aconteceram. Primeira, o aumento da imoralidade dentro da igreja também, né? Aí é uma imoralidade escancarada, tipo assim, não, mas eu estou vivendo a minha vida, eu faço do jeito que eu quero. E por outro lado, né, todo aquele movimento de exposição do controle, aqueles que acusaram a igreja, a família, de hipocrisia, caiu num extremo, e nós vivemos hoje um outro extremo, em que essas pessoas que destroem a igreja, e a família, e a moral, elas estão tentando censurar os censores. É isso que nós vivemos esse tempo, em que aqueles que foram censurados no passado não tentam censurar os de hoje, né? Só que nós caímos num problema muito sério. O fato de algumas igrejas serem opressoras, o fato de algumas famílias terem negligenciado os anseios dos seus integrantes e não viverem o amor de forma plena e perfeita e adequada, não significa que tudo estava errado na igreja e que tudo estava errado na família. Muitos cristãos e muitas famílias foram e continuam sendo exemplos e suporte para a sociedade. Mas o movimento nascido com a pós-modernidade está jogando a água da banheira com o bebê dentro. Sabe por quê? Porque tanto igreja quanto família são projetos de Deus. O erro não está em Deus, que é perfeito. O erro está em nós e não sabermos aplicarmos adequadamente os princípios dele para a igreja e para a família. Relacionamentos podem ser consertados, igrejas e famílias podem ser repensadas para que retomem ao seu propósito. Jogar fora a família e a igreja é jogar fora o projeto de Deus. A questão, irmãos, é que o erro, muitas vezes, ele abre um precedente para que aqueles que se sentem não representados façam todo tipo de acusação. Você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com ele e Jesus o Cristo, né? Eu preciso trazer alguns debates atuais e durante a mensagem eu vou fazendo algumas menções a esse tema, né? Nessa revolução social, moral, sexual, religiosa, familiar, o que vemos é que a figura de Cristo Jesus, ela se tornou um mito. É como se as pessoas não crescem que ele existiu como homem, como o pastor Marcelo pregou na semana passada, e não cresce que ele tenha sido divino. E o pior de tudo, irmãos, é que nós, cristãos, que professamos com a boca o nome do Senhor Jesus, talvez vivamos como se ele fosse um mito. Mas como assim? Porque muitos daqueles pais opressores eram cristãos. As igrejas opressoras falavam em nome de Deus.
E o fato delas falarem em nome de Deus não significa que elas falavam adequadamente a vontade de Deus. Eu penso que mesmo sem afirmar categoricamente, muitos vivem como se Jesus fosse um personagem mitológico, um herói de quadrinhos, ou do cinema, ou o meu herói. Eu nem gosto dessa expressão, Jesus é o meu herói, porque remete a uma ideia de que ele é mais do que eu sou, mas talvez não atinja o fato de que ele é Deus. A divindade de Cristo, muitas vezes, ela é reduzida quando nós o encaramos como nosso herói. É lógico que poeticamente eu falo que ele é o herói da nossa história, né? Nós cantamos músicas nessa direção, mas muitas pessoas não o veem como alguém que tenha vivido, que tenha passado por todo o sofrimento em vida, e que mesmo sendo Deus, não julgou o fato de ser Deus para pensar somente em si, mas pensar em nós. E esse é o nosso tema de hoje. Nós falamos sobre a incapacidade, na semana passada, do homem compreender a humanidade de Jesus como um ser histórico. Mas o homem natural, eu e você, somos incapazes também de compreender a divindade de Cristo. E se nós não compreendermos que ele é um personagem que tanto viveu na história, como está além da história, é divino, e que impacta as nossas vidas de uma maneira plena, nós vamos continuar criando famílias disfuncionais, igrejas disfuncionais, ideologias disfuncionais, porque simplesmente não vivemos o Evangelho. E os primeiros séculos da história da igreja cristã foram marcados por debates a respeito da natureza de Cristo Jesus. Uma pesquisa simples na internet, essas heresias cristológicas, o gnosticismo, marcionismo, apolinarianismo, nestorianismo, arianismo, monofisismo, eutiquinismo e outras coisas. Você pode procurar na internet as heresias cristológicas. Alguns não acreditavam que ele tinha sido homem, outros não acreditavam que ele tinha sido Deus, outros não acreditavam que ele era tanto homem quanto Deus numa única pessoa, né? E essas heresias perpassaram a história, né, de uma forma ou de outra. Hoje nós temos movimentos, igrejas de irmãos entre aspas, que batem a nossa porta no domingo de manhã, como diria Marcos e Bellucci, não é isso? É eles mesmo, né, que faz? No domingo de manhã, que tem uma doutrina a respeito de Jesus muito parecida com o arianismo, lá de trás, né? Então, a gente pensa que o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de expansão do Evangelho. Nós ficamos assim, como numa torcida, dizendo o seguinte: um novo ministro do STF é cristão, glória a Deus por isso. Aí a gente fala o seguinte: ele disse que em 2030, sei lá quando, os evangélicos serão maioria no país, e a gente, glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque nem catolicismo, nem o evangélico, nem o protestante, nem qualquer tipo de denominação nos identifica necessariamente como cristãos autênticos. Eu sei que é duro quando a gente fala isso, irmãos, mas é papel nosso como pastor dizer que o cristianismo, ele está para muito além dos ritos, muito além das estruturas. A vida com Deus, ela é muito mais do que um termo, do que uma expressão. É Cristo em nós, transformando o nosso coração, nos fazendo amar como Ele amou, nos fazendo percorrer uma jornada como Ele percorreu, nos fazendo curar feridas, apoiar os outros, né? Anunciar um caminho sobremodo excelente de amor. Então, o Evangelho, ele não tem nada a ver com a instituição ela deve servir ao Evangelho. O grande problema é que o Evangelho está sendo colocado em segundo plano, a pessoa de Cristo Jesus está sendo colocada em segundo plano, para que os interesses da instituição, e eu não estou aqui falando contra a instituição, eu estou falando contra a má instituição. Por isso nós temos que retomar o conceito de Cristo como um ser histórico, real, mas também como alguém que é Deus, a exata expressão do nosso Pai. Abra lá em Colossenses, capítulo de número 1, e são poucos versículos que nós vamos ler, são apenas 6 versículos, e nós vamos fazê-lo de maneira gradativa. Obrigado.
Enquanto vocês abrem, o título da nossa mensagem é A Divindade de Cristo, e capítulo 1, versos 15 a 20, no mais lindo hino cristológico, talvez, das cartas de Paulo, das Escrituras, como um todo. E a carta de Paulo aos Colossenses é uma importante carta, que tinha como destinatários os cristãos da região de Colossos, na Ásia, na província da Ásia, na Ásia Central, que é a atual Turquia. E os alunos que estavam fazendo História e Geografia Bíblica comigo, que não entregaram o trabalho, até amanhã para entregar, tá bom? Então até amanhã, tá bom, Tiniel? Oh. Até amanhã entregar o trabalho. Presta atenção, a igreja de Colossos, ela estava numa região com 3 cidades ali, imagina Campinas, Valinhos, Sumaré, ou Hortolândia, sei lá. Era Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Na carta, o que Paulo fala? Olha, depois que vocês cristãos de Colossos lerem, passem para os irmãos de Laodiceia. É uma carta que circulava entre as igrejas daquela região. E ele cita também os irmãos de Hierápolis ali na carta. Tá? Então, o objetivo de Paulo é que as instruções que ele daria aqui na carta fossem espalhadas pela região, que muito possivelmente estava enfrentando um desafio de ensinos errados, dentre eles o ensino a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Tanto que nesse capítulo 1, ele diz o seguinte, no verso de número 15, Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, a primeira coisa que ele diz, são 4 coisas e o encerramento que eu vou falar para vocês. Ele é a imagem do Deus invisível. Os relatos históricos a respeito de Jesus, que o pastor Marcelo citou na semana passada, eles mostram que Jesus existiu como um ser humano, que teve seguidores e que muitos deles tinham presenciado atos sobrenaturais, miraculosos desse mestre, desse Jesus de Nazaré, o que fez que os seus seguidores o adorassem e o proclamassem como um ser divino, o Messias. E aqueles historiadores, eles afirmavam categoricamente que Jesus havia existido. Mas o problema é, relatar um fato não é o mesmo que crer plenamente no fato e experimentar esse fato. Muitas pessoas falam a respeito de Jesus, conhecem muito sobre a Bíblia e dão cursos sobre a Bíblia. Se você acessar o site do filósofo Luiz Felipe Pondé, ele dá cursos sobre a Bíblia, mas ele se declara um ateu, que admira o texto bíblico, que reconhece a importância do texto bíblico, mas ele se coloca como um ateu. O que isso nos mostra? Que o fato de crer que Jesus existiu, eu não sei se ele crê e se outros creem, o fato de crer que ele existiu não significa que eu creia nele como um ser divino. Uma coisa é conhecer o Jesus histórico, outra coisa é crer nele e se relacionar com ele como a base da nossa fé. O texto diz que ele é a imagem de Deus, o primogênito da criação. O conceito de primogenitura, desde a época judaica, dava a ideia de que o primeiro filho, ele tinha direitos maiores no contexto judaico. Aquele que não me ouça, né, porque ela já vai pensar nos direitos maiores que ela tem entre nós, né? Se bem que o Mateus é o mais velho, eu sempre apresento ele como mais velho. Então, quando a gente pensa no contexto judaico, o que o texto está nos dizendo é que Jesus, e a gente vai entender no transcorrer do texto, ele tem primazia, ele está acima dos demais. Só que ele não é simplesmente, ele não é um ser criado, ele é a imagem do Deus invisível. Nós não vemos a Deus, mas a humanidade viu Deus na figura de Cristo Jesus. Olha o que Jesus diz a respeito de si mesmo. A primeira imagem que nós vamos projetar aí, ó. Disse Filipe, pode ir lá? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus disse a respeito de si mesmo, quem vê a mim, vê o Pai.
Olha o que João disse na imagem 2 aí. João afirma que Jesus é Deus. Ele disse: no princípio era aquele que é a palavra, ou segundo outras versões, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, não somente Jesus afirmou, mas o seu discípulo João também afirmou. E olha o que diz o autor de Hebreus. Ele diz assim, ó: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, ele não foi somente um ser histórico, ele era Deus. A sua divindade é provada e reforçada nas Escrituras. Na terceira imagem que nós vamos projetar aí também, o apóstolo Paulo, em outro texto, falando aos Coríntios: o Deus deste século, deste mundo, cegou a mente dos que não creram, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses e tantos outros textos reforçam pela palavra de Deus que Cristo não é simplesmente um ser histórico, mas ele é Deus. Paulo nos confirma também, ele diz aqui que o Deus desse século, ou deste mundo, cegou a mente dos que não creram. O Deus deste mundo, o nosso inimigo, com todas as suas hostes e armas infernais, tem feito com que o homem, pouco a pouco, presta atenção, deixe de crer em Jesus e em sua obra. Você quer um exemplo? Se eu chegar para você, ou se alguém chegar para mim, e me exortar em amor, para que eu volte aos caminhos de Cristo, a partir do momento que eu não aceito a repreensão, a partir do momento que eu não aceito a correção, eu estou resistindo, se ela é bíblica, se ela é correta. Vamos imaginar assim, olha, você está brincando com fogo numa área específica, eu chego para você e falo assim, ó, toma cuidado, você está andando no caminho errado. Se você não aceitar a repreensão, significa que de alguma forma a palavra de Deus para você não está surtindo efeito. E aí o que acontece gradativamente? Isso aconteceu comigo e aconteceu com tantas outras pessoas. Nós vamos permitindo que a mentalidade do mundo, ela vá ganhando o espaço no nosso coração e na nossa mente, que deveria ser o espaço de Cristo. E aí nós vamos resistindo à palavra. E aí a Bíblia diz o quê? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não resistis à palavra, como fizeram os judeus lá no deserto. Nós temos que ouvir a palavra e entender o seguinte: não importa se o pastor falou para mim, eu acho que ele está falando, não importa se ele foi bem ou foi mal hoje. O que a Bíblia nos diz, o que a palavra nos diz, ela tem que entrar no nosso coração e dizer o seguinte: vai ter que me transformar. Se eu estou errado, eu tenho que mudar. Irmãos, se eu não creio que Jesus é Deus, logo, muito possivelmente, eu não vou dar ouvidos à palavra de Cristo que é ministrada a mim. Agora, se eu estou dizendo para você que a palavra de Deus é a verdade, que Cristo é Deus, e que aquilo que Ele nos ensina é para o nosso bem, para a nossa correção, nós precisamos dar ouvidos a essa palavra. Sabe por quê? Porque nos versículos 16 e 17 diz que Ele é a base de toda a criação e Ele a sustenta. Olha o que diz os versos 16 e 17: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Trocando em miúdos, eu quero dizer para você, o Tinel e da Lia, até a Flávia lá e a família dela, daqui da Val, do Fábio, até o Heitor lá no fundo, até o Anderson e a Mari lá no fundo, todos nós só existimos por causa de Cristo. Significa que a minha vida só é possível por causa de Cristo. Ah, mas eu não vivo para Ele. Mas você ainda só está vivo por causa de Cristo. Você só veio ao mundo por causa de Cristo. E a sua vida você passa ouvindo chamados de Cristo, para voltar para Cristo.
porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e nele tudo subsiste. Ele não é um ser criado, um semideus ou um mito, Ele é divino, e todas as coisas que existem foram criadas por Ele. Se temos a pretensão de conhecer a vida, e vivermos de forma adequada, eu vou fazer um comentário futebolístico, e aqui preciso fazer menção aos meus amigos são paulinos. Eu estava assistindo um jogo do São Paulo na quinta-feira, que foi o jogo, né, Mateus? O Mateus, durante 4 semanas, ele vinha me dando notícias toda vez depois do culto, que o jogo estava rolando durante o culto, né? Ele falava assim: PR, perdemos hoje. Eu falava: ai, meu pai do céu. Aí eu sofrendo, né? Sofrendo. Mas na quinta-feira eu sofri mais. Porque eu tenho um técnico lá que ele decidiu jogar de um jeito que, para mim, estava na cara que ia dar errado. Era mais ou menos assim: ele pegou um cara que chuta com a esquerda para jogar na direita, aí ele inverteu tudo. Eu falei: mas esse negócio não está funcionando direito. Não está funcionando. Tanto que ele percebeu que no intervalo ele mudou o time. Ele inverteu o time, falou, tirou isso, falou: deixa eu mudar essa invencionice. Eu não sei se você já se sentiu assim. Tem coisa que foi feita para funcionar de um jeito. Tem coisa que não tem negociação. E a gente insiste em fazer de maneira diferente. Né? Às vezes eu estou na academia e o professor chega para corrigir, né? Fala assim: não, não é assim não. Eu falo assim, no interior eu falo: ah, é? E como é? Interiormente eu estou pensando assim: faz 5 anos que eu faço, o cara quer me ensinar. No fundo eu penso assim, mas depois ele vem e fala assim: olha, faz desse jeito. Eu falei: pô, não é que é verdade que pegou melhor aqui o exercício? Porque tem coisa que tem que funcionar de um jeito, e não tem negociação, e a gente é teimoso. Eu digo uma coisa para você: a sua vida, ela só tem sentido se ela estiver nos trilhos da palavra de Deus, dando ouvidos à voz de Cristo Jesus. Porque se nós não andarmos no caminho de Cristo, a nossa vida vai ser sempre desconexa. Ah, mas eu estou bem, estou feliz, estou com dinheiro. Mas quem disse que o dinheiro nas Escrituras é sinônimo de felicidade e sucesso aos olhos de Deus? Pode ser sucesso aos olhos humanos, mas não é aos olhos de Deus. Quem disse que ser bonito, ou bem arrumado, ou bem sucedido, ou super inteligente, é sinônimo de que Deus está se agradando da sua vida? A única forma de nós andarmos em sintonia adequada é quando nós andamos nos trilhos da palavra, dando ouvidos à voz do Senhor Jesus. Porque Ele é divino, Ele sustenta todas as coisas, Ele conhece todo o funcionamento. E se nós andamos errado, nós estamos confrontando o projeto dele. Olha o que diz a imagem 4, João 1 e 3, diz assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí depois, ali mesmo, no capítulo 8, ele respondeu Jesus: eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele usou exatamente a expressão usada por Deus lá no início, quando disse para Moisés: Moisés, vai lá no Egito. Ah, e se perguntarem, quem me enviou? Diga assim: eu sou, me enviou a vós. Então, Jesus está usando a mesma expressão usada pelo Senhor, lá no Antigo Testamento, para dizer o seguinte: eu sou. Eu não sou isso ou sou aquilo, eu simplesmente existo, antes de todas as coisas, acima de todas as coisas, e tudo que vocês vivem hoje só é possível pelas misericórdias de Cristo Jesus. Nós precisamos crer nisso. O conceito de eternidade aqui cabe muito bem, pois diferentemente de nós, e de todo o universo que foi criado, o nosso Deus não tem princípio e não tem fim. O autor de Hebreus diz assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Presta atenção, nada do que é visível gerou aquilo que é visível, né? Nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso faz todo sentido quando lemos ali o texto de João. Cristo estava com Deus no princípio, e Ele era Deus, e foi por meio da sua palavra que Ele criou todas as coisas. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da história, Ele é a rocha eterna. O profeta Isaías diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna, é a rocha das eras, Ele está acima do tempo e do espaço. E se Ele é o Deus, e Ele humildemente se colocou entre nós,
para nos trazer transformação, por que nós resistimos tanto? Viver desconectados de Cristo leva a uma vida sempre parcial, limitada, sem o contentamento adequado, porque ela não transcende o tempo. Ele é quem conduz a história, e quando nos desconectamos dele, irmãos, o nosso futuro é simplesmente nesta vida. O que nos resta é desfrutarmos dessa vida e nada mais. Você já percebeu como o ser humano está em busca de experiências? E nós todos, nós como um todo, né? Nós temos a experiência. Eu preciso ter a experiência de uma viagem nova, eu preciso ter a experiência de um emprego novo, eu preciso ter a experiência de um carro novo, de uma casa nova, de uma roupa nova, e até certo ponto tudo isso é normal. Aqui não estou falando nada contra isso, porque isso não é imoral, não é ilegal. Mas se a gente parar para pensar, essa angústia que nós temos pelo descanso, pelo lazer, por algum sentido, ela nunca vai acabar, somente quando Cristo voltar e nos revestir daquilo que é pleno. E aí nós chegamos no versículo de número 18, em tudo ele tem a supremacia, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Irmãos, cada pessoa que o Senhor ressuscitou, nós vimos há 2 semanas isso, levantou da sepultura por um ato miraculoso, todas essas pessoas morreram de novo. Morreram, ressurgiram, mas morreram de novo. Nós vimos isso e só estou repetindo. Mas somente o nosso Senhor Jesus venceu a morte definitivamente. Por isso que ele é o primogênito, ele tem a primazia, a supremacia em todas as coisas. Ele é o soberano, ele é o primeiro que ressurgiu e venceu a morte definitivamente. Olha o que diz a imagem número 5. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, de Jesus, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Mas há um fato interessante, o fato dele ser soberano e de ter a primazia, não significa que ele faça todas as coisas para si mesmo. Ele é o cabeça, mas seus discípulos são o corpo. Ele venceu a morte e todos os que nele esperam vencerão com ele. Ele foi o primeiro que ressurgiu e venceu a morte definitivamente. E todos os que nele esperam serão glorificados como ele o foi. Olha o que diz 1 Coríntios 15, pode pôr 20 a 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Às vezes a gente se apega à ideia de que todos serão vivificados, a gente só esquece de um ponto fundamental: em Cristo, somente em Cristo seremos vivificados. Então, aí eu pergunto para você desde já, quem está pautando, qual é a base para as suas decisões? É a sua mentalidade, a mentalidade dos seus amigos, dos seus familiares, e eu não estou dizendo que eles não possam fazer coisas boas, mas acima de tudo, quem tem que ser o guia das nossas decisões é o Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala sobre termos a mente de Cristo, porque o que acontece muitas vezes é que nós vamos acostumando a viver um evangelho fácil, gente. A gente vive um evangelho fácil, um evangelho que não nos incomoda no tempo, um evangelho que não nos incomoda na responsabilidade, um evangelho que não nos incomoda no na nossa responsabilidade de abandonar os nossos maus hábitos. A gente vive um evangelho que seja adequado à nossa rotina. Nós escolhemos a rotina e depois preenchemos a nossa rotina com lampejos da presença do Senhor. Pode não ser engraçado o que eu vou contar para você, e nem a ideia não é essa. Mas uma vez eu estava com o Marcinho, a gente sentou para comer, o Mateus, o Marcinho, a gente foi comer um pastel num determinado lugar, e eu falei, pastel de costela, já deu aquela pastel de costela. E veio o pastel de costela, só não veio a costela. Aí você pega o pastel assim, eu falei, mãe, será que veio de queijo? Aí você dá aquela primeira mordida, eu falei, mãe. Aí tinha fiapos de costela, assim, ó. Eram fiapos de costela. Eu falei assim, mas que não tem sentido.
Esse pastel não é de costela. Eu acho que às vezes, Cristo na nossa vida é que nem aqueles fiapinhos de costela. Ele é só para dar a cara, é só para dar o nome, é só para pôr no cardápio. A ideia é o contrário. A costela tem que transbordar. Cristo tem que transbordar de nós. Tem que transbordar das nossas escolhas. Sabe por quê, irmãos? Versos 19 e 20, que são os 2 últimos versículos. Nele habita toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, e aqui fica uma dica para uma das músicas mais lindas a respeito de Colossenses 1, Projeto Sola. Digite na internet lá, Colossenses 1, Projeto Sola. Que música maravilhosa, porque canta as escrituras com uma melodia incrível. Pode digitar, não agora, porque agora vai aparecer aqui que a gente está te vendo. Irmãos, o que o ser humano procura hoje, sempre procurou, foi uma sensação de paz e alegria. Todos nós queremos paz e alegria. Quando nós mudamos de imóvel, nós queremos paz e alegria. Quando nós compramos um carro novo, nós queremos paz e alegria. Quando nós viajamos, que eu viajei semana passada, eu queria um tempo de paz e alegria. Só que nós precisamos entender que esta paz e alegria, ela é circunstancial enquanto for longe de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente coloca a nossa paz e alegria, nosso contentamento, satisfação em uma pessoa, eu queria contar uma coisa para você: pessoas amadas morrem, pessoas amadas erram, pessoas amadas nos decepcionam. Então não é nelas que nós devemos colocar a nossa alegria e a nossa paz. O dinheiro compra muita coisa, gente. Dizem por aí que compra até amor verdadeiro, né? O dinheiro compra momentos de prazer, mas ele não é capaz nunca de nos dar plenitude. Plenitude tem a ver com algo que nos preencha 100% em 100% do tempo. Qualquer pessoa que disser que alcançou isso em vida está mentindo, porque todos já ficaram tristes. Todos já se decepcionaram. Somente em Jesus nós temos plenitude. A saúde plena não existe. Basta que o tempo passe. Eu estava conversando, não vou falar com quem Bocão estava conversando, mas se eu parar, eu, Bocão, Viviane, Fernanda e Mateus, só nós 5 aqui, somos jovens. E a Val também é jovem, né, Val? Se nós aqui sentarmos para conversar, gente, é dor, é remédio, não aguento mais fazer isso, não aguento mais fazer aquilo. Se for para o lado do Otiniel, então, já não tem mais salvação. Joga tudo fora. Irmãos, a saúde plena não existe. Nós caminhamos para um tempo de sofrimento cada vez maior. E eu não estou dizendo que as pessoas mais velhas não sejam felizes. Eu só estou dizendo que o mito da saúde perfeita não existe. A vida chega ao fim para todos. E mesmo as pessoas que estão muito felizes hoje e se sentindo plenas, perderão pessoas queridas. Você sabia disso? Até quando nós nos sentimos plenos e amados, e nós perdemos pessoas queridas. Aí a solução seria então não ter filho, não casar, não ter amigos, viver solitário. A solidão é um caminho para a felicidade. Tá, sei. Irmãos, tem algo que nós temos que ainda não aprendemos a desfrutar. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Ele é tudo, presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele é tudo o que precisamos, mas não aprendemos a fazer dele tudo o que queremos. Vou repetir. Ele é tudo o que precisamos, mas ainda não aprendemos a fazer dele tudo o que queremos. O pecado que habita em nós, a nossa realidade atual, nos impede de enxergar que Ele é quem pode nos preencher por completo, e Ele fará isso para sempre. Por meio do seu Espírito nós aprendemos isso. Se você quiser, eu não está ali na projeção, mas Colossenses 2, 9 e 10 diz assim,
pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Presta atenção, por estarem em Cristo, vocês receberam a plenitude. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos sofrendo, quando nós estivermos abandonados, entristecidos, nós podemos olhar para as Escrituras e ouvir soar no nosso coração, nos nossos ouvidos, o Espírito Santo dizendo: eu estou convosco todos os dias. Eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é tudo o que precisamos. Basta que nós entendamos e façamos dele tudo o que queremos. E aí, para a gente finalizar, qual é o caminho para compreendermos que ele é Deus? E que, sendo Deus, a sua verdade é a verdade que deve transbordar no nosso coração. A falta de conhecimento não torna algo mentiroso ou inexistente. Eu sei que os biólogos ou estudantes da área de biologia, ou de alguma área médica, biomédicos e por aí vai, já viram em laboratório seres microscópicos. Mas para nós, réis mortais, em relação à biologia, o fato de eu não ver um vírus ou uma bactéria, e não conhecer sua forma de agir, não torna esses seres irreais e seus sintomas inexistentes. Da mesma forma, irmãos, muitas pessoas, por não compreenderem algumas coisas relacionadas à fé, deixam de acreditar em Cristo e em sua palavra, ou simplesmente preferem permanecer ignorantes aos caminhos da fé. O caminho para compreendermos as coisas espirituais, preste atenção, é aprendermos uma linguagem. Se você tem dificuldade em aprender inglês, francês, espanhol, alemão, saiba que na vida de fé, nós somos levados a compreender uma nova linguagem. E aí eu vou postar ali para vocês o resumo de uma passagem de 1 Coríntios. Eu sei que está pequenininho, mas depois você pode acessar lá na internet. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, nunca talvez tenha sido tão importante para nós relembrarmos aquele princípio básico do discipulado, de que talvez muitos de nós ainda sejamos crentes muito carnais. E quando eu digo carnais, não são crentes que praticam imoralidades necessariamente, mas um crente carnal é um crente que debate aos olhos dos argumentos humanos. O espírito do mundo nos dá argumentos para cá, para lá, ideológicos, políticos, até mesmo religiosos. Nós debatemos a religião de maneira humana. O que o texto está nos dizendo é que para nós entendermos a profundidade das coisas espirituais, só é possível por meio do Espírito Santo. Por que tem gente que não consegue resolver problemas? Porque não tem um Espírito coordenando a sua vida. Porque Cristo não é um ser divino que habita o seu coração. Porque simplesmente Cristo é um mito. E os nossos debates, eles se resumem simplesmente a argumentos humanos, falácias. Nós ficamos debatendo um com o outro para provar um para o outro alguma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. O fato é o seguinte: tem problema, peça perdão, perdoa, resolva e siga o caminho. Está com dificuldade? Baixa a guarda, nós precisamos acertar isso.
Todos nós, irmãos, todos nós precisamos entender que se Deus é Espírito, se Cristo é Deus, e Ele nos dá o seu Espírito, a compreensão da nossa mente, do nosso coração, a transformação, ela precisa nos levar à mudança de atitude. Algumas pessoas não creem que Jesus existiu como ser humano, outras não creem que Jesus seja Deus, outras até creem em tudo isso, mas decidem não se relacionar com Ele, e fazem isso deliberadamente. Igreja não é para mim, né? E aí, por causa dos erros da igreja, eu me afasto de Deus. Só que tanto igreja quanto família são projetos de Deus. Outros fazem isso simplesmente por, deixa a vida me levar, eu sei os caminhos que eu devo seguir. Mas, irmãos, compreender a pessoa e a obra de Cristo Jesus é fundamental. E aí o desafio é: deixe que o Espírito Santo encha a sua mente, o seu coração. O irmão João cantou aqui sobre o Santo Espírito. Ele precisa mudar a nossa forma de raciocinar e de decidir. Ele é que nos convence de toda a verdade. Crer na divindade de Cristo é crer que Ele é poderoso para transformar a minha vida, a sua família, a sua história, o seu caminho. Construir novas histórias. O Henrique teve o privilégio de ouvir, que ousadia, né, Henrique? Não o privilégio, ele teve o sofrimento de ouvir uma música que eu escrevi. Ele é o único que ouviu até agora, né? E ali eu estou falando justamente sobre isso, um pouquinho da minha história, né, sobre como a gente era, o que Deus fez conosco ao abrir os seus braços e nos receber, e a partir disso Ele nos dá uma nova história, uma nova família, um novo tempo, um novo caminho, para a gente construir uma verdade diferente daquela que o mundo está estabelecendo. A gente precisa entender que nós somos cristãos peregrinos num mundo que jaz no maligno. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, disse o Senhor. Ele quebra o nosso orgulho de acharmos que nós temos a resposta para tudo. Ele ajuda a restaurar os nossos relacionamentos, a abandonar os nossos vícios. Ele nos dá paz em meio à guerra, alegria no meio da dor, esperança no meio do caos. Esse é o Deus a quem servimos ou não é? É o Deus a quem você serve ou não é? Será que para você Jesus é um herói, um mito, ou Ele é Deus? Todas as coisas foram feitas por Ele e continuam a existir por causa dEle. Ele é o primogênito de muitos irmãos, soberano, e nele habita toda a plenitude. Somente a Ele devemos adorar, somente nele depositar a nossa fé. Você crê nisso? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos expostos aqui à Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, a vivenciarmos uma história de transformação por meio da convicção de que Cristo Jesus é a imagem do Senhor no nosso Pai, aquele que habita em nós, aquele que nos muda, aquele que nos molda, aquele que nos leva a uma transformação. Pai, não nos permita viver na conformidade da religiosidade vazia, da replicação de modelos sem sentido, mas que nós vivamos uma vida nova, uma nova história, um novo tempo, que nós possamos de fato experimentar a grandeza de Cristo Jesus na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Usa-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, e guia-nos a esse tempo de transformação, para que este Natal, este final de ano, não seja simplesmente mais um da nossa história, mas seja um ponto de virada para a reconstrução das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.